E o que a morada dos mestres faz de movimento dentro desse planeta com as informações que foram precipitadas? A morada traz consciência, a morada traz luz, que é a informação que liberta. E o que é essa informação? Informação é a ativação dos códigos que todo ser humano tem nos DNAs que ainda não estão ativos. E essa informação, que seria a codificação desses códigos, ela se faz a partir do momento em que cada um de vocês olha com profundidade e com verdade para as emoções que experimentaram aqui. O nosso trabalho, dentro da experiência humana, desde que nós nascemos e viemos e voltamos na lei kármica, foi experimentar emoção, foi viver verdadeiras aberrações. Hoje, acredito que nós que estamos aqui reunidos nesta sala, já limpamos grande parte da nossa história kármica, da nossa história de ancestralidade, mas nós somos corresponsáveis com todas as energias. Então a gente, partindo desse olhar, nós já construímos uma história diferente para nós. Se eu sou responsável por tudo que acontece no planeta em termos de energia, então quando eu faço a minha correção, eu saio dessa frequência. Todos nós experimentamos tudo, sobre várias encarnações. Por isso, se faz necessário que não se tenha julgamento da ação do outro. Cada um está fazendo a experiência que escolheu. Cada um está passando pela escola que precisa, com os personagens que precisam, mas infelizmente o julgamento prende cada um no que julga, em relação ao que vê e ao que compartilha no externo. O nosso campo familiar, o nosso campo de relacionamento, é o campo que mais propicia a nossa cura e o nosso aprendizado. Desde que nós consigamos olhar corretamente para esses personagens que, na programação mental, eles parecem que estão separados de nós. Mas em verdade não estão. Em verdade nós somos todas uma consciência só. Uma consciência única, servindo como fragmentos da fonte, como fractais da fonte, nessa experiência tão doída, e hoje eu posso dizer até que ela está desesperadora. Porque as questões emocionais que nós estamos presenciando, as questões de separação que nós estamos vivenciando, elas estão atingindo níveis que aos nossos olhos parece que não vai ter retorno. Mas infelizmente, quando dentro da energia do julgamento, não consegue ver corretamente o que está acontecendo. Tudo que está vindo à tona, não só em nível coletivo, mas também em nível individual, é aparecer para reconhecer e limpar. Então, o nosso trabalho traz o quê? O nosso trabalho facilita com que a gente olhe com verdade para as nossas emoções, reconheça a nossa experiência e assim poder liberar os personagens do nosso campo. O que nos prende na terceira dimensão? O que nos prende na terceira dimensão? O que dificulta que a gente mude a nossa frequência vibracional para um padrão mais elevado? É a consciência obtusa, é a inconsciência, é a mente obtusa. A programação mental, ela não consegue expandir além do que ela aprendeu, do que ela viveu, do que ela tomou como verdade, como crença. Ela não consegue sair disso. Por que a gente sugere o exercício da compaixão por si mesmo? Mas não é a compaixão por si, por essa matéria, mas é a compaixão, o que eu chamo de o pequeno ego, pela experiência que o pequeno ego faz. Porque quem nasce aqui? Quando uma mãe dá luz, quem é que nasce? É o ego que nasce aqui. E essa criança, que já vem machucada, de eras e eras, ela vem aqui cumprir um protocolo. Um protocolo de repetir padrões ancestrais. Repetir padrões que estão no campo da ancestralidade. E como eu saio desse padrão? Reconhecendo que tudo foi como foi. Sem julgamento, sem culpa, sem querer mudar a história. Sem ficar achando que dava para fazer diferente, porque não dava. As nossas escolhas, em tempo pretérito, fez a nossa experiência chegar aonde nós chegamos agora. Então nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós somos grandiosos. Para reconhecer o quanto o nosso trabalho nesse planeta foi grandioso, nós precisamos ter humildade. Porque a arrogância, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a gente reclame da nossa experiência, com que a gente culpe os outros pela nossa experiência, vai nos culpar pela nossa experiência,
vai apontar todos os personagens como invalidando a nossa experiência, e essa não é a verdade. A verdade é que nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós somos grandiosos quando experimentamos a dor, quando experimentamos o medo, quando experimentamos a culpa, quando sofremos as maiores dores da nossa infância. Os nossos pais, né, a gente já ouviu falar isso, que os nossos pais foram os pais certos para nós. Eles foram, porque eles proporcionaram para nós a experiência que nós precisávamos. Pode ser que os nossos pais não tenham feito o que a gente queria que eles fizessem, mas isso não quer dizer que a experiência foi negativa. Porque a experiência que foi negativa, hoje ela é positiva, porque vocês cumpriram o contrato. E quando essa informação chegar no coração de vocês, que vocês vieram aqui cumprir um protocolo, vocês receberam o script, vocês receberam um contrato, e vocês cumpriram o contrato. Então, cumpriu o contrato, o que acontece? Eu posso renovar o contrato, ou posso encerrar e fazer um novo. Qual que é a ideia na transição planetária a qual nós estamos passando? É que se encerre o contrato kármico, porque o contrato kármico é um contrato de prisão, a escravidão humana, e a gente abra a possibilidade de viver um outro contrato, que é um contrato com a lei divina, da lei da graça divina, que é a lei que nos proporciona a liberdade. E o que vai acontecer depois que eu encerro esse contrato kármico, onde eu vim experimentar os dissabores da tridimensionalidade, que é a distância do amor, que é a separação, a ilusão de separação, porque mesmo aqui na terceira dimensão, mesmo na dualidade, nós não estamos separados, porque nós estamos ligados pelo coletivo inconsciente. Quando eu tomo conhecimento que eu estou ligado ao coletivo inconsciente, é automático que eu queira me conectar com as forças divinas da consciência crística. Eu não vou querer mais estar conectado com a inconsciência. E aí eu começo o meu processo ascensional. Então, o que é a ascensão de verdade? Ascensão é eu mudar a minha vibração. Ascensão é eu sair da inconsciência de um coletivo que dorme para entrar na unidade, que é o despertar da consciência. Mas para que eu consiga passar desse padrão para um outro padrão, de uma vibração para outra vibração, eu preciso olhar para os meus corpos inferiores, que é o corpo emocional, o corpo mental, o corpo físico e o corpo etérico, onde eu estou conectada com toda a consciência do inconsciente coletivo. Até essa fala tem que ter uma autopercepção, porque a gente ouve muito, fala assim, vocês estão conectados com o consciente coletivo. Não, é com o inconsciente coletivo. Então eu preciso olhar para o meu corpo emocional. E o que é olhar para o corpo emocional? Olhar para as emoções que me movimentam. Quais as emoções básicas que movimentam a experiência humana? A pior delas é a culpa. Por quê? Se nós viemos experimentar tudo o que nós projetamos experimentar, porque nós projetamos a nossa vida o tempo todo, de acordo com os conteúdos que nós trouxemos na nossa linhagem. E a gente vai projetando e vivendo, projetando e vivendo. Como um filme no cinema. Meu projetor está aqui, ó, ligado, projetando tudo. Então eu preciso olhar com verdade quais são as emoções que o externo me proporciona. A culpa, ela é uma das mais densas. Porque a culpa, ela tira de você o direito de reconhecer que tudo foi como foi. Quando eu reconheço que tudo foi como foi, não existem culpados. Porque não existe vítima e nem algoz. A vítima gosta de ser vítima, o algoz gosta de ser algoz. Porque a experiência prevê isso. Tem gente que é agarrado na experiência e não quer soltar. Porque algum benefício tem na experiência. Na ilusão de que você é a experiência. Então, quando nós vamos adquirindo a consciência crística, a gente vai percebendo que esse corpo físico, que esse escafandro, ele não precisa mais responder à programação mental. Mas ele pode ser agora totalmente envolvido pelo padrão de alma e servir à consciência crística. Então, quando eu olho para as minhas emoções e eu encontro lá culpa, inveja, ciúme, controle, que é bem pegado também, manipulação, raiva, dissimulação, vitimismo, são padrões de baixíssima frequência que cada um de nós que experimentamos a terceira dimensão contratamos experimentar. A experiência de cada um de nós não diminui o nosso valor energético de padrão vibracional elevado de ser um Deus na Terra.
Porque foi como Deus, foi como amor, que nós viemos experimentar essa frequência. E se não fôssemos este poder, nós não teríamos dado conta dessa experiência. Então, de algum modo, mesmo inconsciente, as energias divinas nos alimentavam. Até nós chegarmos aqui e receber esse presente divino, que é poder sair da escravidão humana. Então, o que eu tenho percebido? Quando eu digo assim, precisamos olhar com verdade, não tem nada a ver com falar a verdade, mas tem a ver com ser a verdade. O que é mais difícil? Porque eu posso falar uma verdade com toda a convicção que eu tenho sobre a minha ilusão. Eu estou falando a verdade sobre a minha ilusão. Mas e ser a verdade? Porque quando eu decido ser a verdade, eu tenho que romper com a ilusão. E essa é a parte mais difícil. Porque quando eu decido ser a verdade, os padrões que estão estabelecidos no planeta, não só no meu campo familiar, mas em todo o meu pequeno universo de possibilidades de experimentar a terceira dimensão, ele não me serve mais. E aí que eu preciso estar estruturada no meu padrão de alma. Porque eu tenho um padrão de alma que eu desconheço. E aí eu preciso reconhecer. Então a gente às vezes ouve falar, curso de autoconhecimento. Para que serve um curso desse? Para nada. Porque eu preciso me reconhecer. E para que eu me reconheça, não vai ser num curso. Vai ser olhando com verdade para as minhas questões mais profundas. E esse olhar não é olhar e eu perceber que eu tenho um padrão que eu preciso mudar. Não é só olhar, é mudar. Porque ação é o amor. Se eu não tenho ação, eu estou distante dessa energia. Então eu preciso ter decisões que mudem o meu nível de consciência. Decisões. É cisão, o velho sai, o novo entra. Toda vez que nós tomamos uma decisão, nós estamos rompendo com alguma coisa. Porque não dá pra você tomar uma decisão e encaixar tudo. Não. Decisão é assim. Se você decide ir pra esquerda, você vai pra esquerda. Não dá pra você pôr um pé na esquerda e um na direita e depois lá na frente ver o que é melhor. Não. E a alma, ela só pode trazer as possibilidades de mudança quando você se torna capaz de decidir a vida. Enquanto você estiver à mercê de decisões de outros, você ainda não é um potencial divino. Quando Jesus falou que nós faríamos mais e melhor do que ele fez, é incrível, né? Mas há mais de 2000 anos ele já sabia que isso aqui estaria acontecendo. Para mim isso é de uma grandiosidade. Como é que essa consciência divina, que tá aqui, ó, sorrindo, como é que essa consciência divina já sabia da nossa capacidade espiritual de interagir com a fonte primordial em vida, em carne e osso. Porque ele já sabia também que não é através das religiões que isso acontecia. Ele nunca fundou religião nenhuma aqui. Como é que ele sabia? Ele sabia porque ele tinha consciência. Ele sabia por quê? O que vibrava dentro dele era a memória divina. Por que eu trouxe isso? Porque eu acho muito importante que vocês fechem os olhos agora. Porque eu quero trazer uma informação para vocês e que ela deve ser sentida. Eu não quero que vocês façam nenhuma leitura de entender nada. Eu quero que vocês sintam o que eu vou dizer. Vamos respirar um pouquinho e vamos expandir o nosso coração. Porque nós precisamos aprender a receber informações de dentro dessa sagrada tríade que nós temos, que é o poder divino, o amor divino e a sabedoria divina. O amor divino para que eu tenha ações e ser criativo e ser um serviço. Sabedoria divina para discernir.
esse serviço e essas ações. E o poder divino para executar tudo isso. Através do que eu sou. Então eu quero que vocês compreendam uma coisa muito simples. Vocês não precisam buscar nada. Porque vocês já são a expressão crística nesse planeta. Desde o dia que vocês nasceram. Só que vocês são a expressão crística experimentando a dor. Experimentando a dualidade. E agora vocês estão sendo convidados, vocês estão sendo chamados, recrutados, intimados a voltar para casa. Quem é que está fazendo esse grandioso convite? A consciência crística de cada um. Manifesta num padrão de alma. É voltar para a unidade. Disponibilidade. Esse é o convite. Estarem disponíveis para exercer o poder que vocês já são. Isso não se aprende. Isso se manifesta. E não tem ninguém aqui que não seja esse poder. Todos os portais divinos, eles estão abertos para que cada um se sirva da energia que mais ressoa nesses 7 raios cósmicos maravilhosos, 7, 8, 12, não sei quantos raios cósmicos entram diariamente a todo tempo nesse planeta, para que todos nós possamos nos servir dessa fonte. Mas vocês precisam acreditar como Jesus, Sananda, acreditou que era possível. Se ele há 3.000 anos acreditou nisso, imagine nós que estamos vendo isso acontecer, que estamos vendo esse movimento maravilhoso acontecer nesse planeta. Ele só acreditou. Só isso. Há 12 anos atrás, era impossível eu imaginar que eu poderia estar aqui falando sobre a consciência crística, sobre transição planetária, com vocês. Porque essas informações, elas chegam diariamente e elas vão formando o meu corpo de luz. Que é o quê? Os nossos códigos, dos nossos DNAs que estão sendo ativados com essas memórias. Mas isso não é um padrão da Márcia. Isso é um padrão para todos vocês. O que me fez diferente? Eu acreditei. E eu me permitia tomar decisões. E eu me permiti soltar a velha energia. Eu me permiti romper com o que me atrapalhava. Eu me permiti reconhecer a experiência que eu fiz dentro da energia da gratidão. E esse é o caminho. Reconhecer a experiência, reconhecer os personagens na energia da gratidão. Liberar cada fractal divino que experimentou, que trouxe lições, que nos serviram de espelhos. Quando nós fechamos os nossos olhos e conseguimos chamar para o nosso campo aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos ofendeu, e nós conseguimos olhar nos olhos dessa pessoa e ver a grandeza que ela também foi na nossa vida. Nós estamos limpando o nosso campo na energia da gratidão pelos personagens. E cada personagem que não é separado de nós nos trouxe lições incríveis. Todas elas nos trouxeram até aqui. A humanidade busca o reconhecimento da própria mestria quando começa a sentir dor. E não é mais necessário isso. Não é necessário passar por situações desconfortáveis para procurar a própria mestria, a própria grandeza. A gente pode procurar grandeza na alegria, na abundância, num relacionamento incrível. Mas a programação mental, quando ela está se fartando das distrações da ilusão, ela não está preocupada se tem uma alma que precisa agir agora. Então nós precisamos, independentemente de qualquer situação na nossa vida, nós precisamos estar conectados com o nosso padrão vibracional mais elevado. Nós precisamos nos lembrar a todo momento do poder divino que nós somos.
Lembrar, nada a aprender. Lembranças. Vocês têm lembranças dentro de vocês. E com as energias que foram precipitadas no planeta durante esses 12 anos de ativação para a ascensão planetária, o acesso tem estado mais fácil. Mas é preciso o compromisso diário de cada um se servir dessa fonte. Porque a consciência, ela não pode interferir no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a lei que prende. Mas, se você sair, ela não pode fazer nada. É uma lei que não tem força quando você decide sair e não cumpri-la mais. Como a programação mental tem medo de dar passos, tem medo de mudanças, então ela sempre vai mostrar um lado obscuro das suas decisões. Mas todas as suas decisões irá levá-los para um novo lugar dentro de vocês. Às vezes o externo, às vezes a mudança, às vezes a escolha pode parecer que não é exatamente o que vocês queriam. Mas normalmente é o que se precisa. Satisfazer a mente foi o que a humanidade viveu a vida inteira. Só se servindo do que a mente decidia viver. Mas agora não é mais assim. Você pode escolher diferente. Não é obrigado, mas pode escolher diferente. Então esse trabalho que nós estamos abrindo aqui em Portugal, não só a expansão consciencial, mas também o mapeamento das emoções, a pedagogia da alma. Já formaremos os grupos, tanto online quanto físico. Então nós vamos precipitar essa energia para que aqui também possamos encontrar fractais disponíveis para ser essa informação, ser esta nova informação, participar deste comando de expansão da consciência crística. Então hoje a Morada dos Mestres, ela tem como objetivo principal trazer a consciência crística da maneira mais simples, da maneira mais básica possível. O ABC de um Mestre, né, que é o livro que foi escrito, que é um norteador para essas emoções. Larinha, você pega para mim um livro? Vou mostrar aqui. Eu chamo esse livro de Waze das emoções. Né? Então você coloca aí no GPS, que é o teu coração, para fazer um novo caminho. Né? Esse é o livro, o ABC de um Mestre. Um livro que nos leva a refletir diariamente sobre o que nos movimenta. O que nos movimenta é a chave da nossa dor. E nós não precisamos mais sentir dor. Porque esse que representou uma das maiores dores do mundo, né? Porque Jesus passou pelas maiores dores que um ser humano pode sentir. E ele deixou uma mensagem. A verdade vos libertará. E a verdade é quando você sente que você não é mais a ilusão. Sair da ilusão é adentrar nesse universo da verdade dentro de cada um. Então, quando nós fechamos os nossos olhos e nós compreendemos que aqui está a nossa experiência, mas aqui está a nossa grandeza, nós nos tornamos um com a fonte. O convite, ele foi feito para todo mundo. A decisão de participar desse grande evento, ela é individual. Vai depender apenas do que você quer soltar. Porque de uma frequência para outra, de uma vibração para outra, nada se aproveita. Nada se aproveita. A experiência é encerrada e você se torna um ser multidimensional. Você sai da separação e volta para casa. Volta para a unidade. Com uma única, maravilhosa novidade. A gente vai poder continuar aqui. Exercendo o poder divino na Terra. Não mais como os grandes avatares que precisavam sair do planeta para exercer o poder divino. Agora nós somos convidados a ser os novos humanos. A ser os humanos avatares da nova era de luz. Aquele que traz a mensagem do Cristo. Aquele que fala em nome do Cristo. Aquele que realiza em nome do Cristo. Aquele que é o que é.
Gratidão a todos. Espero que vocês tenham sentido o amor de Deus e a força da luz que vocês são. Deus só pode se manifestar aqui se vocês permitirem. Não tem ninguém que possa rezar por vocês e nem tirá-los do próprio cativeiro que construíram. Mas a chave está na mão de cada um. É só acreditar e exercer o poder. Autorrespeito, autorresponsabilidade, autoobservação, autopercepção. Vocês se